Em 1989, um jovem de apenas 17 anos dava os primeiros passos como jogador profissional. O nome? Zinedine Zidane. Natural de Marsella, criado no bairro popular de La Castellane, Zidane havia impressionado os olheiros com seu talento precoce e controle de bola quase hipnótico. Depois de anos se destacando nas bases do US Saint-Henri du Soixante-les Vallons, foi no Ascanis, clube da Riviera Francesa, que ele teve sua primeira grande chance. E foi justamente em 1989 que Zidane fez sua estreia no time profissional, aos 17 anos, em uma partida contra o Nantes, pela Ligue 1. Naquela temporada, Zidane ainda era um garoto tímido, mas com uma visão de jogo e habilidade que saltavam aos olhos. O então treinador do Cannes, Jean Fernandes, viu algo especial. Ele sabia, e aquele meio-campista franzino tinha algo diferente, uma inteligência tática rara para alguém tão jovem. Zidane começou jogando de forma discreta, buscando espaço, ganhando confiança. Mas mesmo assim, mostrava lampejos de genialidade. O ano de 1989 marcou o início silencioso de uma carreira lendária. E ali, no sul da França, começava a história de um dos maiores gênios do futebol mundial. 1989 não foi o ano da consagração, mas foi o primeiro capítulo. O ano era 1990. Enquanto o mundo assistia à Copa da Itália, um jovem talento francês começava a florescer longe dos holofotes. Zinedine Zidane, com apenas 18 anos, já fazia parte do elenco profissional do Ascanis. Depois de estrear no ano anterior, 1990 foi o ano da consolidação. Zidane ainda era tímido fora de campo, mas dentro das quatro linhas começava a demonstrar confiança. Participando mais ativamente das partidas da Ligue 1, ele mostrava um toque refinado, controle de bola elegante e uma calma impressionante para a idade. Não era um jogador de explosão física, mas já se destacava pela inteligência tática e técnica refinada. Seus passes cortavam defesas, e sua movimentação revelava a visão de um maestro em formação. O técnico Jean Fernandes continuava apostando nele. Chegou a dizer que Zidane era um jogador para grandes palcos, uma previsão que, àquela altura, poucos ousavam imaginar. Em 1990, o jovem Zizou não era manchete de jornal. Mas jogo após jogo, construía as bases sólidas de sua carreira. A camisa do Cannes foi a primeira armadura, e o futebol, sua linguagem silenciosa. Ele ainda estava longe da fama. Mas em 1990, Zinedine Zidane deixava claro, ele tinha vindo para marcar época. Em 1991, Zinedine Zidane estava com 19 anos, e já era titular absoluto do Ascanis. A timidez ainda era sua marca fora de campo, mas dentro dele, o jovem começava a comandar. Com a bola nos pés, Zizou era cada vez mais respeitado pelos adversários. Tinha calma para pensar o jogo, visão para enxergar espaços improváveis e habilidade para executar passes milimétricos. Em 1991, ele participou de mais de 25 partidas da primeira divisão. Era o coração técnico de um Cannes modesto, mas competitivo. O clube vivia uma de suas melhores fases, inclusive conquistando naquele momento uma vaga inédita para a Copa da UEFA, feito histórico, com Zidane como peça-chave. Ele ainda não marcava muitos gols, mas já criava jogadas decisivas, ditava o ritmo e mostrava personalidade. O futebol francês começava a perceber que havia algo especial naquele meia de origem argelina. O garoto de La Castellane estava amadurecendo rápido. 1991 foi o ano em que deixou de ser promessa e se transformou em realidade. Ele ainda vestia a camisa do Cannes. Mas os olhos da França, e da Europa, começavam a se voltar para Zinedine Zidane. O ano de 1992 começou como mais um capítulo de crescimento para Zinedine Zidane no Ascanis. Com 20 anos, ele era o principal talento do clube, já admirado por seus companheiros e observado pelos adversários com respeito. Mas nem tudo eram flores. O Cannes vivia uma temporada instável e, apesar dos esforços de Zidane, o time foi rebaixado para a segunda divisão. O talento do jovem meia era grande demais para permanecer ali. Foi então que veio a virada. Ainda em maio de 1992, Zinedine Zidane assinou contrato com o Girondins de Bordeaux, um clube de mais tradição e ambições maiores no futebol francês. A transferência foi vista como um passo natural, e o Bordeaux apostava nele como maestro do futuro. Zidane, agora com mais estrutura e visibilidade, tinha a chance de crescer e mostrar ainda mais do que era capaz. 1992 foi um ano de recomeço e amadurecimento. Deixava o clube onde se formou como profissional e entrava em uma nova fase, mais exigente, mais desafiadora. A jornada de Zizou ganhava um novo palco. E ele estava pronto para crescer ainda mais.
Em 1993, Zinedine Zidane tinha 21 anos. Com uma nova camisa, em um clube maior, era hora de provar que o talento que todos viam podia se transformar em resultados concretos. Na sua primeira temporada completa pelos Girondins de Bordeaux, Zidane se firmou como titular absoluto. Jogando como meia central, ele era o cérebro do time, sempre com a cabeça erguida e os pés colados à bola. Em 1993, Izou começou a chamar a atenção da mídia francesa. A imprensa esportiva já falava em um novo Platini. Comparações ousadas, mas que não pareciam exageradas para quem o via jogar. Foi também neste ano que ele marcou seus primeiros gols importantes com a camisa do Bordeaux. Gols de fora da área, com precisão cirúrgica, que se tornariam uma de suas marcas registradas. Zidane começava a se destacar não só pelo talento, mas pela capacidade de decidir jogos. Silencioso fora de campo, mas dominante dentro dele, seu nome já era ventilado nas discussões sobre a seleção principal da França. 1993 foi o ano em que Zinedine Zidane deixou de ser uma promessa e passou a ser visto como uma certeza do futebol francês. 1994, o ano em que Zinedine Zidane vestiu pela primeira vez a camisa da seleção francesa. Aos 22 anos, o meia do Bordeaux já não era apenas uma revelação, era a realidade pura. Era 17 de agosto de 1994, em um amistoso contra a República Tcheca. Zidane entrou no segundo tempo, com a França perdendo por 2-0. E em apenas 17 minutos, ele marcou 2 gols. O empate veio dos pés do estreante. Com frieza e técnica de veterano, Izou encantou o país inteiro. A estreia perfeita. Aquela noite em Bordeaux foi o anúncio oficial e nascia um novo ídolo francês. Enquanto isso, nos Girondins de Bordeaux, ele continuava liderando o time em campo. Seus passes, dribles e chutes de média distância eram cada vez mais letais. Zidane já era o principal nome da equipe. 1994 foi o ano em que ele saiu das páginas internas dos jornais e foi parar nas capas. Convocado pela primeira vez, herói em sua estreia, e cada vez mais perto dos grandes clubes da Europa. Em 1994, Zidane deixou de ser uma promessa nacional e passou a ser um nome mundialmente reconhecido. 1995, Zinedine Zidane entrava na temporada com 23 anos e o respeito do futebol francês. Nos Girondins de Bordeaux, ele já era o cérebro absoluto da equipe, e agora, tinha a Europa como palco. Foi na Copa da UEFA que Zidane começou a chamar a atenção do continente. Comandando o meio-campo, ele conduziu o Bordeaux a vitórias memoráveis. Toques sutis, passes verticais e chutes potentes, o estilo clássico e cerebral de Zizou encantava torcedores e preocupava os rivais. Ao lado de nomes como Christophe Dugarry e Vicente Lizarazu, Zidane formava a espinha dorsal de um Bordeaux ousado, que avançava rodada após rodada contra adversários mais tradicionais. Na Ligue 1, seguia como referência técnica, mas era no torneio europeu que sua estrela mais brilhava. Os grandes clubes italianos e espanhóis já observavam. Era questão de tempo até a transferência acontecer. 1995 não foi só um ano de afirmação. Foi o ano em que Zidane se consolidou como um dos melhores meias da Europa. E o mundo do futebol começou a entender que um craque estava prestes a explodir. Em Bordeaux, ele já era rei. E estava prestes a ganhar um trono ainda maior. 1996, o ano em que Zinedine Zidane chegou a uma final europeia, e também o ano em que deixou a França para conquistar o mundo. Naquela temporada, Zidane foi protagonista absoluto da campanha do Bordeaux na Copa da UEFA. Enfrentando gigantes como o Real Betis e o Slavia Praga, ele conduziu o time francês até a grande final contra o poderoso Bayern de Munique. A decisão terminou com o vice-campeonato, mas para Zidane, a taça já era simbólica, e sua atuação chamou a atenção de toda a Europa. O futebol italiano, em especial, ficou hipnotizado por seu talento. Em julho de 1996, veio a grande virada e Zidane assinou com a Juventus de Turim, um dos maiores clubes do planeta. Era o reconhecimento definitivo de que aquele jovem franzino de La Castellane tinha se tornado uma estrela internacional. Na Juventus, ele vestiria a lendária camisa 21 e passaria a conviver com lendas como Del Piero, Deschamps e Vialli. O futebol italiano estava em seu auge, e Zidane, pronto para dominá-lo. 1996 foi o ano da virada. De herói de Bordeaux a reforço de peso na velha senhora. A França já o admirava. Agora, era a vez da Europa se render de vez a Zinedine Zidane. 1997, o ano em que Zinedine Zidane deixou de ser uma promessa estrangeira na Itália e se transformou em um dos melhores jogadores do mundo. Em sua segunda temporada na Juventus, Zidane brilhou intensamente.
Foi peça fundamental na conquista do campeonato italiano e da Supercopa da UEFA, exibindo um futebol técnico, elegante e decisivo. O estilo de jogo era puro espetáculo, um maestro no meio-campo. Zidane transformava lances comuns em arte. Não corria, deslizava. Não forçava, encantava. Na Liga dos Campeões da UEFA, levou a Juventus até a final. Apesar da derrota para o Borussia Dortmund, sua performance ao longo da campanha o colocou definitivamente entre os grandes nomes da elite europeia. Ainda em 1997, veio o reconhecimento, e Zidane ficou entre os 3 finalistas da Bola de Ouro, sendo superado apenas por Ronaldo Fenômeno. Um feito impressionante para alguém que, até poucos anos antes, era desconhecido fora da França. 1997 foi o ano da consagração. Zidane não era mais promessa, nem aposta. Era craque, ídolo, referência mundial. E o mundo do futebol sabia, o melhor ainda estava por vir. 1998, o ano em que Zinedine Zidane deixou de ser um craque e se tornou um símbolo nacional. Um herói. Uma lenda. Aos 26 anos, Zidane era o camisa 10 da França anfitriã da Copa do Mundo. A pressão era enorme, e o povo esperava que ele conduzisse os Bleus a um sonho até então inalcançável. Durante a fase de grupos, Izou mostrou sua classe, mas também sua intensidade. Foi expulso contra a Arábia Saudita, ficando suspenso por 2 jogos. Era um momento de tensão. Mas o destino estava apenas aguardando o ato final. Nas fases finais, ele voltou mais sereno e determinante. Conduziu a equipe com inteligência tática e liderança silenciosa. A França chegou à grande final, diante do poderoso Brasil de Ronaldo. E foi ali, no jogo mais importante da história do futebol francês, que Zidane escreveu seu nome para sempre. 2 gols de cabeça. 2 golpes certeiros. Zidane 2, Brasil 0, ainda no primeiro tempo. A França venceu por 3-0. Zidane foi carregado nos ombros. O menino de origem argelina, que cresceu nos subúrbios de Marsella, era agora o rosto de uma nação unida. 1998 não foi apenas o auge. Foi a consagração eterna de Zinedine Zidane como ícone francês e lenda mundial.